Shalom, meus amados, graça e paz. Friozinho, né? Abençoado. Mas nós estamos aqui de volta, glorificando a Deus e exaltando o nome do Senhor. Nós estamos de volta às aulas e eu vou estar falando agora sobre as implicações práticas, né? Nós precisamos entender algumas coisas básicas e vai nos ajudar também na nossa vida espiritual, certo? Essa divisão entre espírito, alma e corpo, feita por Deus, atende a algumas finalidades. Há implicações práticas nessa divisão que devemos compreender à luz da palavra de Deus. São atitudes e reações que precisamos ter e praticar para que vivamos de forma vitoriosa a vida cristã. Uma vez que somos seres triunos, cada parte exige uma atitude. Assim, temos que o espírito deve ser exercitado, a alma deve ser transformada e o corpo deve ser disciplinado, ok? Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas partes, né? Que aqui nessa aula a gente precisa entender que cada parte do nosso corpo, né? Tanto o espírito, tanto a alma e tanto o corpo, eles precisam de atitudes. Ele precisa se posicionar da forma correta para que ele possa desenvolver uma vida cristã, para que ele possa desenvolver uma vida com Deus, para que ele possa caminhar na presença de Deus. Nós precisamos entender que cada parte, né, ela exige uma atitude e ela exige um posicionamento da forma correta, da forma clara, para que ela desenvolva o processo correto e para que ela também dê o seu fruto da forma correta, o fruto certo, né? O crescimento, o avanço, né? E ele gera ele vai gerando em nós um desenvolver das faculdades, tanto espirituais, tanto emocionais e tanto no corpo, né? A gente, assim como o nosso corpo tem faculdades carnais, né, que são a visão, o ouvido, o nariz, a boca, né, a mente, os olhos, são as faculdades do corpo, são as funções do corpo. Assim também exige as faculdades do espírito e também as faculdades da alma. O espírito deve ser exercitado. Primeiro ponto, a obra de Deus em nosso espírito está pronta. Daí dizer que o espírito está pronto. Todavia, assim como uma criança nasce perfeita, mas ainda precisa ser aperfeiçoada no mesmo, acontece com o nosso espírito. O que acontece? Uma criança quando nasce, ela está pronta no seu espírito, ela está desenvolvida, né? Quando a gente nasce diretamente do céu, a gente vem do céu, a gente vem de Deus, né? Efésios capítulo 2 fala disso. Que o Senhor nos separou antes mesmo da fundação do mundo. Então, Deus nos tira do lugar, né, celestial e nos envia para a terra com um propósito, certo? Então, o que acontece? O teu espírito, ele está pronto, ele está desenvolvido, ele veio de Deus, né? Ele recebeu do Senhor. Mas isso não implica que ele não vai, as emoções não vão ter que ser desenvolvidas, e o corpo não vai ter que ser desenvolvido. Igualmente, ele vai precisar se exercitar para gerar a envergadura, o crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual dos dons, dos talentos, das funções espirituais, né? Para que você vai se tornando maduro, né? Vai crescendo. À medida que a criança vai crescendo, ela vai abrindo as faculdades, ela vai abrindo o seu entendimento, ela vai tendo maior amplitude daquilo que está ao seu redor, né? Uma criança, quando ela é criança, ela vê muitas coisas, e muitas coisas geram temor, geram medo, geram certas atitudes difíceis. A criança às vezes chora, sente medo, sente dor, mas à medida que ela vai crescendo, ela já não vai mais tendo tanta dificuldade com isso, ela vai aprendendo a lidar, porque ela está sendo exercitada, o seu espírito está sendo exercitado à medida que cresce,
Por isso que à medida que nós crescemos, nós devemos exercitar a fé, exercitar a confiança, exercitar a plenitude no Senhor, exercitar a nossa comunhão com o Senhor, exercitar a nossa vida cristã, espiritual, né? Por isso nós devemos ler a palavra, ler bons livros e ser edificado para poder exercitar nossa vida espiritual. À medida que você exercita o seu espírito, você cresce também na envergadura, tu cresce também na fé, na ousadia, na perseverança, no amor, né? Porque você está exercitando, certo? Então, o espírito, e aqui nós estamos falando do espírito do homem, nós não estamos falando do Espírito Santo, nós estamos falando do espírito do homem, o espírito humano. Precisa ser exercitado, desafiado. À medida que ele aceita o desafio, ele cresce. À medida que ele se posiciona, né, no desafio, ele cresce. Cresce na fé, cresce no amor, cresce na perseverança, né? Por isso que Jesus disse, se te pedir para caminhar 1 milha, caminhe 2, né? Se te baterem numa face, dê a outra. Ele está desafiando, né? Está desafiando a ser exercitado, tanto na fé, no amor, na caridade. Faça aquilo que você não consegue, se desenvolve, né? Quanto mais você avança, mais você desenvolve, mais você cresce, mais você se torna um homem espiritual, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a alma. A alma deve ser transformada. Essa transformação acontece pela renovação da mente, pois somente por meio dessa renovação poderemos conhecer a vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2 e 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Como é que acontece a transformação da alma? Como nós somos transformados? Quando a gente se renova no Senhor. Quando a gente renova a nossa mente. Olha só, aonde estão as emoções, aonde estão os sentimentos? Na alma, né? Existem as faculdades da alma. E as faculdades da alma são emocionais, né? Os sentimentos. Existem lacunas, né? Existem... Quando a gente tem aquele sentimento assim, eu acho que não devo ir naquele lugar, acho que tô sentindo o ambiente, senti um peso, isso são as faculdades da alma, que são emocionais, e isso precisa ser transformado com a mentalidade de Cristo. À medida que a gente vai para o Senhor, em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a gente vai para o Senhor no lugar secreto, a gente consegue contemplar o Senhor de verdade com os nossos olhos espirituais. Essa contemplação gera em nós uma transformação na mente e nos sentimentos, nas emoções, e vai transformando a nossa alma. A nossa alma ela precisa ser transformada pelo Senhor, porque a alma do homem ela tem cheia de maldade, cheia de pecados, orgulho, vaidade, luxúria, lascívia, mentira, pornografia, tudo isso são pecados que tocam a alma, são fragmentos da alma, são carências da alma. E quando nós somos transformados pelo Senhor, transformados pelo Espírito Santo, quando nós entramos no secreto, recebemos do Senhor um toque, nos experimentamos a glória de Deus, vemos o Senhor, esse ver o Senhor vai nos transformando, como aconteceu com Isaías. Ele foi transformado à medida que ele viu o Senhor, ele viu o trono, ele viu o céu aberto e automaticamente ele conseguiu se enxergar diante do Senhor. A alma começa a ser transformada pelo Senhor. Por isso nós precisamos ir para esse lugar de transformação, ir para esse lugar onde a glória de Deus nos assiste. Salmo 2, 26. Ou Salmo 26, 2, alguma coisa assim. Eu preciso permanecer nesse lugar onde a glória de Deus me assiste, como diz Davi. É esse lugar onde a alma ela é transformada pela glória de Deus, pela presença de Deus, pela santidade de Deus, pelo temor de Deus. Isso vai nos transformando.
À medida que eu sou tocado por ele, algo de mim é removido e algo dele é colocado em mim. Porque a glória de Deus, ela sempre se manifesta com um propósito de transformação, ok? Então a alma ela deve ser, é um dever, deve ser transformada pela glória de Deus, ok? O terceiro ponto é o corpo deve ser disciplinado. Paulo nos ensina a tratar duramente o nosso corpo, submetendo à servidão, a fim de ser aprovado. Romanos 12, 1 e 1 Coríntios 9, 27. O que acontece aqui? O nosso corpo é a carne, né? Existem dois leões dentro de nós. Primeiro é a carne e a outra é o espírito. Então a carne, ela sempre vai querer as coisas desse mundo. Ela vai querer o comodismo, o conformismo, a preguiça. Ela vai querer ficar, ela não vai querer ir, ela vai querer, em vez de se levantar e se posicionar para buscar a Deus, ela vai querer ficar em casa, ela não vai querer se posicionar para fazer alguma coisa, ela não quer ler, ela não quer orar, ela não quer olhar uma coisa que seja edificante, porque a nossa carne, o nosso corpo, ele quer as coisas desse mundo, as coisas passageiras, as coisas momentâneas. Exemplo, maior nível de batalha espiritual, além da adoração, é a nossa comida, é a alimentação. A batalha espiritual na alimentação é muito grande, porque se alimentar de uma forma não correta, também é pecado, irmãos. A Bíblia diz que glutonaria é pecado, comer demais, comer coisas que são desagradáveis ao corpo, né? Então, aqui a gente precisa entender que nós precisamos disciplinar o nosso corpo, a gente precisa amarrar esse cavalo chamado carne, chamado corpo, né? O corpo, o cavalo é a força do homem, o corpo é a força do homem que precisa ser disciplinado, que precisa se levantar para Deus, que precisa posicionar para Deus, que precisa se inclinar. Itz haran, né? O judeu diz que isso há uma inclinação no homem para fazer as coisas ruins, que é a inclinação para o mal. Itz haran significa a inclinação para o mal, a inclinação para as coisas que são da carne, tendenciosas às coisas desse mundo. E nós precisamos disciplinar, nós precisamos colocar nossa carne, submeter, subjugar ela ao Espírito, a buscar a Deus, a orar, a jejuar, a fazer boas refeições, boas alimentações, tomar bastante coisa que nos faz bem, que ajuda a curar o corpo, que ajuda a nos buscar a Deus e viver uma vida produtiva. O corpo é o recipiente da unção. Se o corpo estiver mal, a unção também não flui, irmãos. Tá bom? Aqui foi a nossa aula de hoje. Deus abençoe a todos e um forte abraço.